Fala pessoal, aqui é o Renan da Caima Sistemas e hoje a gente vai falar de um problema muito comum, tá? Então hoje a gente vai discutir em detalhes o que são os Core Web Vitals e como que você pode hoje resolver problemas de performance no seu site para garantir que pelo menos a parte básica de performance do seu site vai estar ok e dessa forma garantir também que você tenha a capacidade de se posicionar melhor nas pesquisas do Google, tá pessoal? Então esse conteúdo, como sempre, está aqui no nosso blog, tem um passo a passo que você pode acessar e olhar ali com todas as referências da nossa pesquisa, né? A gente já tinha feito um conteúdo lá atrás sobre o Google Lighthouse, que vai entrar aqui também, e sobre o Google Search Console, que são duas coisas que você provavelmente deveria saber antes de chegar nesse conteúdo. Tem vídeo na descrição aqui, é só você procurar ali no nosso canal, já aproveita e já se inscreve, e lá você já consegue ter um conhecimento mais básico do Search Console e do Lighthouse que a gente vai precisar para poder fazer essa análise aqui, tá? Beleza, então, pessoal. Para quem não sabe, né, quem já tem o Google Search Console, você tem aqui na aba do lado esquerdo o Core Web Vitals, né, que te dá um relatório da pontuação básica do teu site em relação à performance dele em relação ao Google, tá? Tá dividido esse relatório em celular e computador. É bom lembrar que a Google usa a pontuação do celular como base, então não adianta nada você ter o site inteiro com desempenho bom no computador se o site inteiro tem desempenho ruim no celular, tá, pessoal? E aqui você consegue abrir um relatório, né, que te mostra o número de páginas que estão com pontuação boa, ruim ou que precisa de melhorias. E aqui embaixo você tem especificamente as métricas do Core Web Vitals, né, explicando para você que métricas que estão dando problema. Mas que métricas são essas, tá? Então, vamos começar do básico, né? Existem 3 métricas hoje que o Google utiliza. Uma delas é nova, né? Inclusive é uma coisa que foi adicionada esse ano e substituída de uma métrica antiga que tinha, para a gente ter uma noção primeiro que essas métricas estão sempre mudando, certo? E o padrão de qualidade é sempre maior. Então, isso significa que o trabalho de performance do teu site tem que ser contínuo, tá? Mas quais são essas métricas? A primeira é o LCP. Então, o LCP ele foi criado para evitar uma coisa que acontecia muito nos sites antigos e que acontece ainda bastante, tá? Que é o quê? Que é o site travar na hora de carregar a página, certo? Então, o que acontece? Quando você abre o site da primeira vez, o maior elemento dentro daquele site tem que demorar no máximo 2.5 para carregar e renderizar, ou seja, para aparecer na tela, certo? O maior elemento da tela. Isso significa o quê? Vai depender do seu site. O que acontece geralmente? Acaba sendo um banner ou uma imagem, porque o pessoal tem essa mania de no computador ter um banner lá de fundo ou ter uma imagem, e aí no mobile, no celular, o pessoal só encurta essa imagem e tenta fazer ela caber ali dentro. Então, na maior parte das vezes é um problema de otimização de imagem, certo? Mas pode ser que seja qualquer outra coisa. Pode ser que você esteja tentando carregar um vídeo do YouTube na página. Pode ser que você esteja tentando carregar, sei lá, um GIF ou até um arquivo de texto, certo? É o elemento que mais ocupa espaço na tela. Ele não pode demorar mais do que 2,5 segundos para carregar e renderizar. Como que eu checo isso? Beleza, então como eu falei, tem um relatório aqui, né, que passa pra gente as páginas que estão com problema, certo? No nosso site aqui da Caimã, tu pode ver que é 0, né? Ó, não tem nenhuma página que está com problema de LCP, né? Mas se você quiser saber mais, ele já te direciona para um conteúdo explicativo do LCP. No blog, né, que a gente fez, tem aqui um capítulo dedicado para o LCP que explica para você em detalhes, né? Mas como é que eu faria então a análise? É muito simples. Você iria aqui, aí ele passaria para você as páginas que estão com problemas. Aí, cara, você tem que ir página por página, tá? Você aperta F12 aqui no teclado e você usa o Google Lighthouse. Então aqui, ó, em Lighthouse do lado direito, certo? Você pode fazer uma análise de performance da versão mobile no navegador e colocar para fazer análise. O que ele vai te dar? Ele vai te dar exatamente o problema, se tem ou não um problema de LCP no site, né? E ele vai te dar um relatório dessa página, tá? Então,
o que você vai fazer com essa informação? Vai ver precisamente no seu caso qual que é o problema. Como eu falei, geralmente é um problema de performance associado ao maior elemento na tela, tá? Então, ó, pode ver aqui, ó, a pontuação tá vermelhinha. Aí você vem aqui, ó, clica LCP e ele vai mostrar os problemas de LCP. Então aqui, ó, você já consegue ver que ele tá apontando para mim que o banner na capa do blog aqui é grande, né? E é pesado. Então o que ele vai recomendar? Ele vai recomendar duas coisas. Primeiro, você trocar por um arquivo mais leve, né? Então, por exemplo, tem muita gente que salva imagem em PNG no site. Não é para fazer isso. O ideal é que seja JPEG, porque é um arquivo mais leve. Além disso, o banner não precisa ser dimensionado para o tamanho da tela. Não adianta você pegar um banner em 4K e encolher ele para caber numa telinha de 800 pixels, certo? Você já tem que fazer o banner do tamanho que é o site. Outra coisa que também se faz muito é lazy load. Então, tipo, o que é lazy load? Você otimiza o uso da memória da página para carregar primeiro o maior elemento da tela. Então você fala, cara, primeiro carrega o banner, depois carrega o resto, e só depois que você carregar toda essa primeira section aqui do site é que você vai carregar os elementos para baixo. Então você consegue programar isso dentro do site, né? Isso é um programador profissional tem que fazer, né? Que faz esse processo de carregamento por ordem, tá? Aqui, né? Tem várias recomendações, né? Reduzir, tem minificação de código, compactação de arquivos, uso de código eficiente, uso de framework também é um problemão, pessoal. Tipo, se você tem site no WordPress, por exemplo, e usa um tema muito pesado, entendeu? Isso aí é um problemão para resolver. Não tem, a maior parte das vezes não tem como resolver, tá? Então, assim, é um problema técnico. É um problema que vai envolver você chamar um programador para resolver, né? E você tem que começar até a considerar se você quer realmente resolver esse problema, especialmente se você está usando uma plataforma, se você não quer desenvolver o seu próprio site, tá? Pode ser que se você está nesse momento que você está tentando melhorar isso, talvez esteja na hora de migrar para um site próprio, tá? A gente tem um vídeo no canal aqui discutindo essa questão de plataforma versus site, você pode dar uma olhada também. Beleza. Então, o LCP está concentrado nessa questão do maior elemento da tela. O que as outras métricas lidam? Vamos para o CLS. Então, o CLS, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Você já estava uma vez navegando num site e você foi clicar num botão e bem na hora que você foi clicar, um elemento carregou e o botão se mexeu e você clicou no botão errado? Então, o Google criou essa métrica para evitar que isso aconteça. Então, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte: quando os elementos da página carregam, eles não podem se mover mais do que 10% do tamanho da tela, certo? Isso aqui é um problema que acontece na maior parte das vezes por preguiça do programador ou por realmente você não ter uma pessoa profissional fazendo o seu site, tá? Porque o que acontece? Quando você cria um elemento, né? Hoje a gente costuma geralmente a estruturar muitas das regras em CSS, né? E o que acontece? Quando você faz CSS, existe um negócio de adaptação automática. Você adapta os elementos no responsivo do celular ao tamanho da tela de maneira automática. Você diz, isso aqui sempre vai ser 10%, isso aqui sempre vai ser 5% de altura, etc, etc, etc. Só que as sections precisam ter um tamanho definido em pixels. Por quê? Porque a hora que um elemento carrega, se você botou os espaçamentos todos automáticos e o elemento carrega, ele vai carregar e empurrar os elementos. Então, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer é que aquele espaço ali, onde o elemento vai carregar, já tem que ter sido reservado o espaço de pixels, onde ele vai carregar dentro do layout. E isso aí é questão de realmente fazer um trabalho mais focado em SEO, né? E um trabalho mais bem feito. E o que acontece muitas vezes é que o programador não tem, especialmente se é uma plataforma ou se é tipo um negócio, um programador que não tem muita experiência na parte de SEO, o programador não se preocupa com essas coisas. Então isso é até uma parada que você pode colocar nos requisitos de um projeto,
sabe? Você pode dizer, olha, o site tem que ter nota verde em todos os Core Web Vitals, na hora que você faz um orçamento de um site, entendeu? Na Caimã, a gente faz isso. A gente só entrega o site quando ele está com a nota toda certinha ali. E a gente faz o teste e manda o relatório na entrega. É uma parada que todo mundo deveria fazer, certo? E acontece muito porque geralmente as empresas que fazem os orçamentos não sabem que isso aqui é um problema e as empresas que programam também não sabem, né? Ok. Então acho que é isso, tá? Tem um guia de estilização que eu deixei linkado aqui no blog que mostra para o programador como que ele tem que fazer o processo, tá? É muito técnico, eu não vou entrar nisso, você não precisa saber isso. O que você precisa saber é o que eu falei. Os elementos não podem, ao carregar, se mover no meio do site, tá? Eles têm que só carregar e carregar ali na parte onde eles estão, tá? Beleza. A última métrica é o INP. Essa métrica é nova, inclusive, vou mostrar para vocês, tá? Nós estamos aqui no site da Caimã com as notas no amarelo. Não é o vermelho, não tá ruim, mas precisa melhorar. E o que acontece? É uma métrica nova, é um negócio novo, que eles acabaram de lançar, então a gente ainda está se adaptando, né? E o processo de teste e uso é um pouquinho diferente. O relatório que eu mostrei para vocês do Lighthouse não mostra os detalhes de NP com tanto detalhamento quanto o LCP e o CLS, tá? E o que ele é? Muito simples. Ele é a interatividade dos elementos. Então é basicamente, já deve ter acontecido isso com você. Você clicar num botão e o botão não vai. E aí você espera e parece que travou e aí vai. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que tem um input delay, existe um atraso entre você clicar e a ação acontecer, né? Isso acontece, por exemplo, às vezes tem um drop down que você clica e ele carrega para baixo, e muitas vezes você fica achando que o problema é a sua internet, mas não necessariamente. Isso também pode ser um problema de input delay, de resposta do servidor, de questão da qualidade da programação, tá? Então, esse atraso entre você clicar e a ação acontecer tem que ser de, no máximo, 200 milissegundos, tá? Então, hoje como é que você teria que fazer essa análise? Você pode, o Google usa os dados de navegação dos usuários para fazer essa análise, tá? E ele só te passa que, tipo, olha, algum elemento nessa página aqui tá fora do padrão. O que acontece? Você tem que daí ir lá no site e literalmente interagir com todos os elementos do site, todos os botões, todas as ações daquela página e descobrir qual que está dando problema, tá? Então, como eu falei, é complicado de resolver, é complicado de identificar onde é que está o problema, né? É um problema técnico meio complicadinho de resolver. Só que tem um negócio, apesar desse problema aqui, né, ser complicado, se você olhar de maneira geral, o Google ele vai dar muito mais problema de LCP, mas muito mais, tipo 80-20 assim, de LCP. Aí vai dar os problemas de CLS se o teu programador é ruim e problema de NP vai ser o último, entendeu? E assim, tudo bem, nós vamos resolver. Agora nós já estamos estudando essa métrica nova aqui, nós vamos começar a atualizar nossos sites para não ter mais esse problema, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se hoje você tem um site que está em quinta posição e você cria um relatório desse e você vê que tem um problema de LCP, a hora que você corrigir, a chance de você já ganhar as posições que você queria são muito maiores, entende? Então, eu acho que assim, o legal desse trabalho aqui, que é um problema técnico de resolver, é que primeiro, especialmente o LCP e o CLS, são problemas relativamente simples de resolver se você tem um programador interno, certo? Se você tem um programador interno, você vai lá, manda pro cara as métricas aqui, as tabelas, manda esse blog aqui pro cara, o cara vai lá e vai resolver. Se você não tem um programador interno, se você tem um fornecedor, ou se você está usando uma plataforma, aí o buraco é mais embaixo. Por quê? O problema é que você provavelmente vai ter que fazer um orçamento para resolver esse problema aqui, ou se for em questão de plataforma, pode ser que simplesmente não tenha solução.
Se for uma plataforma, por exemplo, Shopify, ou uma plataforma que tem um template, você usou o template no site, a solução vai ser mudar o template para um template mais leve. E isso aí você vai basicamente fazer um site novo, né? Então, cara, o que que eu digo? Eu recomendo você começar a fazer orçamentos, começar a dar uma olhada. Talvez valha a pena você fazer um site do zero. E se você vai fazer o site do zero, já colocar os Core Web Vitals, essas pontuações aqui, como metas para entrega, certo? Não aceite a entrega de um fornecimento de site se essas notas não estão verdes, certo? Então, e se você quiser, aqui na Caimã, você aperta dois botões ali, você faz orçamento com a gente, você pode ver por você mesmo, tá? Mas é isso. Então, pessoal, eu acho que era isso, tá? Como eu falei, essas pontuações aqui são básicas, tá? Quando a gente está começando um trabalho de SEO, essas são as primeiras coisas que você deveria estar arrumando. Antes de você arrumar meta conteúdo, antes de você arrumar toda a parte de interação dentro do site, por aí vai, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se ficaram dúvidas ou se vocês querem saber mais sobre outros assuntos, deixem nos comentários, porque eu uso os comentários para criar novos conteúdos. E pessoal, também sintam-se à vontade, tá? Para nos seguir, para compartilhar, porque isso nos ajuda bastante, tá? E era isso. Muito obrigado, pessoal. Até mais.